Então vamos para a banca final, Ricardo, Coura, orientador Carlos Rodrigo, vamos lá. Na hora que você quiser, são 20 minutos, pode começar, tá? Ok. Boa tarde, meu nome é Ricardo Coura e vou apresentar meu trabalho de final de graduação com o tema Habitação de Interesse Social, aplicando o potencial da certificação brasileira de sustentabilidade selo Casa Azul. O meu professor orientador, né, é o Carlos Rodrigo. Está passando? Oi. Habitação de interesse social é aquela voltada à população de baixa renda. O tema parte da necessidade de mitigar o aumento do déficit habitacional aqui na cidade, né? E a proposta é de fazer uma construção econômica, né, que seja acessível à população de baixa renda. E a gente sabe como o fato da construção criar um impacto muito grande, né, nos recursos naturais. Essa proposta do selo Casa Azul vem nessa condição de fazer uma construção acessível e que o pós-construído ela tenha uma taxa de manutenção baixa, né, e também voltada às questões de eficiência energética, reciclagem de lixo, né, gestão do lixo e entre outros assuntos que é abordado no selo Casa Azul. Né? O terreno está localizado na Estrada Mineira, número 1515, que fica a 7 quilômetros de Itaipava e 8 quilômetros do centro. Tá? Essa região de Correias está sendo muito procurada por conjuntos habitacionais, né, como residência, por ter um clima muito bom e ter essa questão da facilidade de acesso a esses pontos principais da cidade, entre outras questões, como hospital, escola. Né? A justificativa do terreno, né, foi também pautada a questão do selo Casa Azul, que ele pede esse valor urbanístico em volta, né? A questão de revitalizar uma área abandonada, que esteja próximo de lugares de acesso, de fácil acesso, equipamentos comunitários, né, equipamentos urbanos, e esse terreno ele atende perfeitamente esses quesitos. Aqui uma vista panorâmica. Outra justificativa, né, do conjunto habitacional, né, de interesse social é também atender a questão das famílias que são vítimas de enchente. Hoje, pelo plano de habitação de interesse social da prefeitura, são 904 famílias que são atendidas pelo programa Bolsa Aluguel, né? Esse déficit está em 47 mil, segundo o censo de 2010. Tá? E conforme o selo Casa Azul, ele tem 53 critérios de análise organizados em 6 categorias, né? Tem a qualidade urbana, projeto de conforto, eficiência energética, conservação de recursos materiais, gestão da água e práticas sociais. Né? Nesse projeto, procuramos atender todos esses quesitos para que também, no final, tem que ter um somatório desses pontos que foram conquistados para saber qual a certificação, qual o selo que vai ser alcançado. O conceito é conexão urbana, que ele sintetiza a união e a convivência, né, criando vínculo. Né, e o partido, para conseguir esse conceito, são passarelas interligando os blocos, a ponte que liga a Estrada Mineira à União Indústria. Essa questão aqui de referência da Casa Vila Matilde, o objetivo principal foi como se fosse uma referência tectônica, não seria nem arquitetônica nem projetual, porque aqui está usando as questões estruturais e a técnica construtiva para otimizar a construção, tornando ela barata e não só pelo fato de estar usando as questões tectônicas, estruturais para o projeto, mas usando esses elementos como elementos estéticos também para a construção. Outra referência arquitetônica, né, que é o SEAB de Heliópolis,
que tem esse conceito de interligar por passarelas. O pavimento térreo desse conjunto ele é público e um lado de mau movimento ele tem no térreo a fachada ativa. Aqui é um detalhe da questão de uma passarela aberta. E a referência paisagística é o Parque Red Ribbon e o Patchwork Park. Na legislação, está no SUD 2, que é Setor de Uso Diversificado 2, que tem como setores vizinhos o setor residencial 3 e o setor residencial 4. Aqui nessa primeira figura é uma situação, figura e fundo. O segundo é a planta do terreno existente. A terceira imagem é a planta do terreno mostrando a desapropriação, que no total deu 4.832 metros quadrados, sendo que essas construções, todas elas não estão legalizadas, não tem assim, um acompanhamento profissional, isso é tudo adaptado, né? E, por último, ali é o remanescente, né, que ficou com 31.500 metros quadrados. Nessa imagem está sendo feito um desmembramento das áreas, que está sendo dividido em 3 trechos. O primeiro trecho, para o conjunto habitacional, que tem a proposta de criar um AZEIS, né, de interesse social com 64% da área. O trecho 2 está sendo separado por um parque linear e a recuperação da mata ciliar, e também essa área destinada para a criação de zona ecológica, coisa que nem ainda existe no plano diretor da cidade, mas seria uma proposta de fazer essa zona ecológica e toda extensão dos rios da cidade. Essa segunda imagem, essa imagem aí, que é da implantação, e nesse infográfico está sendo demonstrada aqui a proporção da ocupação das edificações nessa implantação, né? Como mostra aí, 80% de residência do conjunto residencial, né? 13% do comercial, 3% da creche, 3% do centro social e 1% de um prédio de apoio que vai ser demonstrado adiante. Aqui são 3 perfis, mostrando que o perfil 1, ele mostra que no lado da Estrada Mineira tem um talude, né, um aclive. O terreno ele foi aterrado em alguns trechos para poder manter essa parte plana. E do lado do rio vai existir 3 situações, que são 2 platôs, que vou mostrar mais na frente, e o terreno natural da mata ciliar. Aqui, nesse quadro aqui, está mostrando o quadro de parâmetros da ocupação, que foi adotado no projeto, com foco, comparando o que é determinado na legislação da cidade. Esse quadro aqui é o demonstrativo geral, que eu estou com... Esse projeto ele tem 7 grupos de blocos, né, nomeados de irídio, louro, paládio, que segundo o pavimento é um PNE, platina, prata, ródio, ródio ele tem um centro social no térreo, rutene e creche. A ideia é de nomear esses conjuntos com esses nomes, porque ali na Estrada Mineira tinha a questão do caminho do ouro e foi adotada aqui a questão do metais preciosos. Essa planta, essa master plan, ela ficou muito densa, resolução baixa, mas foi feito aqui 4 recortes que vai ser melhor detalhado para mais adiante. O recorte R1 começa a ligação da Estrada Mineira, da Estrada União Indústria, né, vindo do Prado, indo para o conjunto para poder interligar a Estrada Mineira. Aqui o recorte R2 já é uma quadra, tá, que fizemos uma intervenção viária, mostrando que existe 3 destinos e três origens, né, de trajeto. E com essa parte aqui interna, possibilitou
tanto, por exemplo, fazer uma simulação. Quem está vindo da Estrada Mineira for para Cascatinha, ela consegue ir direto sem nenhum cruzamento. A mesma coisa Cascatinha para Correias e de Correias para a Estrada União Indústria. Esse trajeto é feito livre, sem nenhuma interferência de cruzamento de carro. Todas as três origens também dá condições de a pessoa retornar para o ponto de origem sem cruzar também. Por exemplo, a pessoa que está vindo aqui de Correias, ela pode vir aqui, ela faz essa translação de um lado para o outro, ela pega essa mão aqui, daqui ela volta, tá? Faz esse muda de pista e vai para Correias. Toda essa situação é replicada nos outros pontos de origem e destino. Aqui na questão da praça, na parte de convivência, existe três plataformas, digamos assim, que são estratégias para poder combater a enchente, né? Primeiro, a gente tem aqui a mata ciliar, né, que é a parte natural, que vai ser feita uma recomposição dessa mata. Né? O segundo nível, que esse aqui já é planificado, essa parte desse parque linear. Nessa mata ciliar, o terreno ele é natural. Tá? Essa parte aqui, onde pega a referência aquela referência daquele parque chinês, que Red Ribbon, né? Que aqui tem um banco, né? Tem um banco serpentiano, é o caminho, e esse caminho vai criando momentos de lazer, de diversão. Aqui tem umas mesas para xadrez, né? E essa ciclovia que está passando nesse trecho aqui, por exemplo, ela tá delimitando os 30 metros de afastamento do rio e também ela está 1 metro acima desse parque linear. A gente pode observar pelas escadas que tem aqui de acesso, tá? E nesse canto aqui, a rampa com 0,5% de inclinação, né? Que o cadeirante pode subir, que tem um descanso aqui também, de maneira tranquila, já pode acessar por aqui e também pode ter até acesso pela ciclovia, tá? A Praça Central, ela tem um caminho marcado por esse piso de madeira. Esse piso de madeira, além de ele marcar o caminho, ele também funciona como uma questão estética para esconder as caixas de esgoto, caixas de energia elétrica, toda aquela parte de infraestrutura do empreendimento, ele fica por baixo desse piso e numa situação de manutenção, pode só levantar o tablado sem ter quebra-quebra, nem barulho, e fazer a manutenção devida. Essa praça aqui de convivência é uma praça mais de permanência, e essa praça aqui central é uma praça mais de contemplação. Né? Aqui tem a parte da rampa, que foi feita em cima de um talude, com 45 graus, sem precisar de muro de contenção, é só estabilizar esse talude. Aqui tem a escada de acesso, esse caminho aqui, outra escada e outra rampa. Então, qualquer sentido que o usuário for acessar esse trecho, ela vai ter fácil acesso, os acessos não estão distantes. E aqui simulando a enchente, né, como já repetindo, o primeiro estágio seria parar aqui no Parque Linear, subindo 1 metro, pararia aqui na ciclovia, mais 1 metro ia parar aqui na calçada do empreendimento, deixando aqui toda a parte aqui da residência livre desse impacto da enchente. Nesse recorte, recorte aqui está sendo mostrado esse grupo Prata, que é de residencial, o grupo Ródio, que tem o centro social, e o grupo Rutênio, que tem a creche pré-escola, e a piscina, a quadra, o anfiteatro e essa parte aqui do playground é em apoio tanto à creche como ao centro social. E a planta baixa do prédio Iridium, tá? Conforme a referência aqui do lado, esse pavimento, e ele é dotado de lojas, tem um bicicletário aqui atendendo o selo Casa Azul, tem a questão da gestão de lixo também atendendo o selo Casa Azul, e também a questão dos medidores de energia elétrica, onde tem o equipamento do sistema fotovoltaico. Aqui é a planta do pavimento térreo do Paládio, é semelhante à do anterior. A diferença desse prédio, que é o único prédio que tem a rampa, de ser com 7% de inclinação no centro do prédio, que todo o segundo pavimento desse prédio aqui
ela é PNE, exceto um apartamento, mas todos os outros apartamentos são PNE, atendendo o selo Casa Azul e a norma com a questão da acessibilidade. Aqui a planta baixa do pavimento terra do platina, que é igual ao prata, conforme a referência do lado, né? Ele também é semelhante aos outros, a diferença está só no posicionamento. Aqui é o centro social. O centro social ele é feito pela parte da administração, que é a Secretaria Recepção, tem um banheiro masculino e feminino, o acesso dessa parte de administração é por aqui, ele tem um acesso na parte interna pela essa porta aqui tem a entrada principal, aqui a parte técnica, sala de reunião, banheiro masculino e feminino, depósito de material de limpeza, área técnica. Aqui é um salão de dança e interpretação, tendo banheiro masculino e feminino com banho do lado. Aqui é a sala de música e canto com depósito de instrumentos. Adotamos esses depósitos de instrumentos aqui no centro. Como não precisa de ventilação, joguei os banheiros usando essa parte da ventilação. Uma coisa que eu gostaria de detalhar, que todos os ambientes desse projeto, ele tem, não tem nenhum ambiente ilhado. É raro algum ambiente ilhado. Todos os banheiros, e salas, etc., tem acesso à ventilação e iluminação. Aqui é a sala de leitura, na sala teórica, banheiro sanitário, a parte de serviço, que tem a copa, vestiário de funcionário, a sala de informática, a sala teórica com 36 lugares, laboratório de ciência, aqui é a sala dos professores. Aqui é a creche pré-escola, aqui é a parte de administração, aqui é a entrada principal, tem duas portas aqui para poder receber as crianças, aqui é uma pré-escola com 21 alunos, aqui é o bicicletário do lado de fora, aqui é a creche 2 com 12 alunos, aqui é a parte de repouso, a creche 1, aqui a cozinha, refeitório, a parte de serviço, multiuso, informática e a creche 2 e sanitária. Esse aqui é o segundo pavimento. Esse aqui é o segundo pavimento. Esse aqui é o pavimento tipo, tá? Que é o irídio, ouro, platina, prata e rosa, que são iguais. E é o PNE, que é o do... que o nome ali está errado, que é o platina. Aqui é a planta de cobertura. Aqui é a tipologia tipo 1, 2, 3, 4 e 5, que eu vou detalhar mais adiante. Aqui é o prédio de apoio e os tipos 6, 7 e 8. Os cortes. Fachada, tá? Principal, lateral direito e lateral esquerdo. E essa fachada virada para o pátio interno. Aqui é o layout já do tipo 1, né, de 1 quarto. Tipo 2 com 2 quartos, sendo que esses quartos estão do mesmo lado, né, que o acesso... Não, desculpa, esse aqui é o tipo 2 com 2 quartos, isso mesmo. O tipo 3... Aqui é o tipo 4, que são 3 quartos com um banheiro só, tá? Tipo 5, que esse aqui são 3 quartos e tem 2 banheiros. Aqui a parte interna, que é praticamente todos os apartamentos têm essa configuração. A parte da cozinha, outro ângulo, quarto. Aqui a vista externa, onde tem a ciclovia, mostrando a diferença de nível da praça superior para a parte inferior. Aqui é a quadra, a visão aérea, né? Aqui é outra visão da praça, aqui mostrando o caminho de madeira, outra visão da praça. Essa aqui pega uma visão mais panorâmica, quer dizer, mais aérea, né? Na verdade. Aqui é o sistema estrutural, né? Que estamos usando aqui estaca de solo cimento, tá? Que é a parte de baixo de concreto. Aqui é uma estrutura metálica, que é fazendo aquele apoio, dando apoio para as passarelas. Aqui é uma vista interna dessa estrutura metálica. Aqui o infográfico mostrando
a questão da vista, né, do sol, do som e do vento. Os materiais, tá, que foi usado piso de concreto, esquadria de metal, madeira e vidro. E aqui é a tabela do selo Casa Azul para poder fazer a documentação da certificação, tá? Que é referência, e tem um videozinho de poucos segundos. Aqui, descendo aqui, na parte da ciclovia, do lado esquerdo o Parque Linear. Abaixo do Parque Linear dá para ver a questão da margem do rio. Do lado direito tem os caminhos, né, os bancos. Mais um parque do lado esquerdo. Seguindo a ciclovia, a gente pode ver que é uma parte bem aberta, bem arborizada. Sempre tem um banco para descanso e a escada de acesso para ir para o conjunto. E encerra por aqui. Obrigado. Tudo bem. Obrigado, Ricardo. Parabéns. Obrigado. Então vamos lá, foi certinho, foi 20 minutos gravado. Vamos aos comentários aqui. Sem ensaio, viu? Sem ensaio. Que bom. Aline, quer começar? Sim. Ricardo, parabéns pelo teu trabalho. Muitos projetos num só. Nossa, você fez milagre, não apenas para apresentar, mas para desenvolver mesmo esse trabalho, né? Caber isso num TFG, e da forma como está feito, assim, não está feito de forma descuidada, ao contrário, você domina muito bem o seu trabalho, as premissas projetuais que você, né, selecionou para aplicar, o argumento projetual, a questão do selo azul apareceu, né, finalmente, com mais propriedade, dialogando com a escala urbano-paisagística e arquitetônica, e também com a dimensão estrutural, conforto, enfim, vários elementos. E isso num projeto gigante. Então, o seu trabalho tem muitos méritos aí acumulados, sobrepostos, de alguém que dá conta, né, dá conta da escala do pedestre circulando, do carro circulando, da pessoa morando, dos equipamentos aí que estão previstos e que, né, geram essa integração com a cidade. Então, um trabalho muito bacana, Ricardo. Meus parabéns por fazer, né, a escolha de algo ousado assim e fazê-lo bem, né? Não se intimidar pelas questões que a pré-banca trouxe, que foram em grande parte atendidas, né? Só o fato de você alterar a implantação do seu projeto assustaria, né, uma pessoa comum, mas você é muito receptivo e acolheu as nossas colocações de maneira humilde, e acho que você se convenceu também de que o trabalho melhorou muito nessa mudança. Então, faço votos que muitos trabalhos como o seu existam, não apenas na Estácio, mas em outros lugares também. O que eu vou trazer aqui são alguns apontamentos que eu analisei muito em cima dos desenhos que você disponibilizou previamente, que estão aí, basicamente, e não desqualificam o seu trabalho. Na verdade, né, só acabam trazendo luz para algumas questões que naturalmente fogem, né? E aí vai que você, né, deseja avançar com essa ideia, que está muito bem construída para ficar na gaveta, tá? Tem uma questão gráfica aí na implantação que é importante alterar, né, o seu programa de representação, que parece que é o CAD, e você precisa avançar para um Core ou alguma coisa, Illustrator, alguma coisa assim, porque está muito carregado, é difícil de entender um pouco a implantação. Eu me demoro ali, os desenhos ficam carregando, né, os elementos do desenho ficam carregando, e é um pouco difícil de entender. Então, a questão da representação gráfica
veio melhor na sua modelagem, que apareceu mais agora no final da apresentação. Eu entendi muito melhor o seu trabalho a partir da modelagem. Mas aquela modelagem também pode ser ter um observador ortogonal de cima, sabe, de topo, e aquilo pode ser o seu master plan. Então, vale a pena no futuro pensar em como deixar ela mais limpa, até porque você tem uma geral e você tem as ampliações, então, que elas não têm diferença. Então, a geral precisa ser um pouco mais simplificada, porque a escala é reduzida, e quando você amplia, daí sim você incorpora outros elementos representados aí. A questão do parque que você trouxe ali agora de maneira muito mais valorizada, melhorou muito, ficou muito bacana essa região, ainda mais com os desníveis que você explicou melhor aí. Então, parabéns aí por uma integração e por dominar bem, né, essas lâminas que podem crescer e como que você está protegendo o empreendimento. O 3D melhorou um pouco o meu entendimento, mas na planta eu ainda vi aqueles círculos, né, com algumas funções, né, aquela coisa de um círculozinho de ATI, um círculo, sei lá, de outra coisa, de parquinho e tal, nessa região, né, do parque linear. E isso é um vício muito que eu vejo nos estudantes de paisagismo, que eu acompanho de certa maneira, dos meus alunos que eu digo, de trabalhar as coisas muito em ilhas e não, de fato, explodir elas nesse espaço, gerando um contínuo aí. Então, é uma ideia para aprimorar a região do parque, né, de trabalhar mais esse contínuo e menos as ilhas em si, né, menos esse partido por ilhas de atividade. Até porque, né, é o avô que está jogando xadrez, sei lá, ou se é que a avó que está fazendo atividade física, mas ela está levando o neto que está no parquinho, e aí? Como é que essas coisas vão, né, alguém vai cuidar de quem está, né, nesse espaço? É um detalhe que, logicamente, no porte do seu projeto vira detalhe mesmo. Mas se fosse só do parque o seu projeto, ele já seria um TCC, né? Aí sim isso seria mandatório, tá? As vias que você fez a ligação ali, né, foram um dos elementos mais, né, de maior intervenção, a questão viária, né, mexeu muito no seu trabalho. As vias que você ligou naquelas regiões ali entre edificações, que você capilarizou, como a gente falou mesmo, ficaram um pouco grandes, Ricardo. Não vejo necessidade de ter pista dupla ali. Você poderia ter trabalhado uma pista simples, já que é um binário, né? Na verdade, são duas num sentido, e aí numa outra entrada, duas num outro sentido, voltando. Então, bastava uma pista única, porque eu não acredito que, pelo curto trecho, haveria um grande engarrafamento ali. Uma parte seria, né, meio que retorno, né, do sentido que está entrando da Estrada Mineira para o empreendimento. Então, uma parte de retorno e uma parte maior vindo ali do terminal rodoviário de Correias mesmo. E isso, as duas pistas, elas meio que estrangularam, não sobrou nada para o pedestre, não sobrou nada para as casas, elas teriam um impacto muito maior ali espacialmente, em termos de ruído também. Uma coisa importante é que você é muito rodoviarista, Ricardo, então tem uma coisa aí que ainda está presente, né, na coisa do carro, movimento, papapá, mas são circuitos viários para todos os modos de transporte, né? Até mesmo para bicicleta, mesmo sem ciclovia, olha que eu entendo disso. Então, a coisa de circular a pé é importante ser pensada nessas derivações viárias que você criou. Então, não tem arborização na sua implantação, não tem um espaço intermediário para o pedestre dar uma parada ali. Você criou uma via que não passou mais por dentro da distribuidora ali da Coca-Cola, mas sim numa área interna, enfim, ia ter que rolar desapropriação ali em algum canto, né? Então você fez uma opção que só pensar um pouco no pedestre, quando ele sai do empreendimento, atravessa a ponte e vai chegar no terminal, é muito árido. E assim, pode ser muito desconfortável, né? Não apenas questão de sol, mas muito sozinho, muito isolado, sabe? Não tem nada acontecendo nesse caminho, talvez que pudesse ser incorporado já em terra de novo, não sobre o rio, né? Então, essas ligações não são só para carros, muito importante. A ligação com a região do Prado você atendeu, mas acho que faltou um tratamento ali na ponta da rua existente do Prado, tipo um cul-de-sac, alguma coisa assim, e como que a bicicleta e o pedestre se conectam ali. Acho que poderia ter tido um cuidado nesse sentido também.
Tá, isso já foi, isso já foi. Bom, teve muitos ambientes agora na arquitetura. Não, só mais um ponto na escala urbana. Algumas vagas de estacionamento ficaram bem difíceis ali para o motorista. Detalhe, bobagem, mas só cuidar disso, tá? Agora, duas questões para finalizar. Muitos ambientes não tinham identificação, tá? No projeto arquitetônico, então, especialmente na parte de pavimento tipo, né? Das áreas habitacionais, residenciais. Então, eu fiquei sem entender, né, como é que as coisas estão ali distribuídas. E eu fiquei muito ainda na dúvida, eu acho que isso surgiu na pré-banca com relação à questão da orientação solar, que as edificações vão rodando, vão espelhando e tal, então você vai ter os quartos virados para um sol de norte ou de oeste, e ali Correias é mais quentinho, né, do que aqui para o centro de Petrópolis. Então, um cuidado de criar alternativas, talvez brises, alguma coisa para aqueles ambientes que ficaram mais prejudicados nesse processo de rotação desses blocos tipo, vamos dizer assim. No mais é isso, nada disso compromete seu trabalho, tudo perfeitamente contornável se você quisesse avançar com esses detalhes. Parabéns, Ricardo, trabalho primoroso. Obrigado, professora. Obrigado, Aline. Raquel, fazer seus comentários. Bom, primeiro, Ricardo, quero te dar os parabéns. Uau, como ficou lindo o seu trabalho, ficou muito legal. Meus parabéns mesmo, obrigada por você. Acho que não sei o que você achou, né? No início, talvez na pré-banca pode ter ficado assim um pouco chateado comigo, mas eu acho que o seu trabalho amadureceu muito. Eu acho que a sua relação, né, com o Rio, a sua relação, eu não sei, assim, a coragem que você teve mesmo de mexer, faltando um mês para entregar, né? Mexer na sua implantação, como bem disse a Aline, eu acho que assim, você está de muitos parabéns. Eu acho que o seu trabalho ganhou muito. Cada cantinho super pensado, né? Numa escala você dedicou muito tempo, muito trabalho e o resultado tá aí, um trabalho maravilhoso, né? Se não tiver vale a pena você botar ali embaixo do braço aí, procurar alguns investidores, porque realmente é bastante interessante. Quem dera se todas as habitações de especial interesse fossem assim, né, trabalhadas com esse cuidado e com esse carinho que você teve. Eu concordo com todos os comentários da professora Aline, tá? Queria ressaltar aqui um deles, que é a questão da representação gráfica. Eu acho que vale a pena realmente você dedicar tempo aí a trabalhar um pouquinho isso, né? Eu acho que não vai te demandar tanto tempo assim, mas vale a pena, até o próprio CAD mesmo, você poderia explorá-lo um pouco mais, né? O desenho técnico muito bem feito, mas para cada etapa tem o seu lugar, cada desenho, né? Então, não vou repetir o que a Aline já falou, mas eu acho que vale a pena você prestar atenção, pesquisar, né, modelos de representação gráfica que você possa lançar mão para ampliar a sua capacidade de demonstrar o seu pensamento, né, demonstrar o seu projeto que você faz com tanto carinho, com tanta habilidade, tá? Me pergunto um pouco ali da história da praça de contemplação e permanência, né? Um pouco dessa história que a Aline falou, dessas caixinhas, né? Porque no fundo tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu fico pensando se uma pessoa que está ali contemplando um lugar, se ela também não está no lugar ao mesmo tempo, né? É uma brincadeira assim, mas só para a gente refletir um pouco sobre isso. Que vem, mas eu acho que isso é um processo de amadurecimento do próprio curso de arquitetura mesmo, que a gente começa ali com a arquitetura e uma coisa fechada e aí de repente a gente se abre para o espaço público, né? Para as áreas livres, e aí a gente às vezes acompanha aquele mesmo pensamento, de que aqui tem que ser a sala, aqui tem que ser o quarto, aqui tem que ser a recreação, aqui tem que ser o lugar das crianças e tal. Então isso é uma coisa realmente
que eu acho importante destacar. E no mais, também dentro da representação gráfica, lembrar que você consegue compreender completamente esse espaço, mas que não necessariamente a pessoa que te escuta, né? Então, a necessidade de você reproduzir as moscas que você vem fazendo bem na introdução do trabalho, né? Você começa a apresentar os edifícios e você tem as moscas mostrando a implantação. No entanto, na hora que você humaniza as plantas e bota a tipologia, eu confesso que eu já não lembrava mais quais eram os locais em que se aplicavam aquelas tipologias. Então, eu acho que ali também você poderia ter mantido aquela mesma coisa que você fez ao longo do trabalho das moscas. No mais, eu quero te parabenizar, quero dizer que foi um prazer enorme ter você como aluno, é um prazer enorme estar aqui presente nesse momento tão importante para você e, enfim, dizer que eu estou muito feliz. Parabéns para você. E para o seu orientador também, né? Que eu sei que você não é fácil. Obrigado, professor. Obrigado, Raquel. Então, vou complementar aqui. Parabéns, Ricardo, parabéns mesmo pelo esforço enorme que você fez aí, esse trabalho, né, que você trabalha firme o tempo todo, né? Enfim, e realmente é um projeto extraordinário, assim, é de uma escala muito grande, de uma quantidade de pensamento, de trabalho bastante intensa, né? Uma coisa que eu acho assim, que você mostra um amadurecimento específico, assim, bem bacana agora nesse final, né? É essa coisa de você escutar, né? De você ter a escuta, de você ouvir o que a gente está falando, o que a banca falou, e você foi lá e mesmo de repente, né, algumas coisas indo talvez contra certas questões que você está muito acostumado, principalmente essa pegada rodoviarista que a Aline falou e tudo mais, né? Você foi lá buscar, foi estudar, foi tentar entender e trazer uma solução que ficou assim realmente muito, 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 muito melhor do que a anterior, que, sei lá, tem um mês atrás, né? Pouquíssimo tempo atrás. E, assim, isso é uma coisa bacana, porque, assim, a gente investe muito no curso, no fazer, né? E muito pouco, às vezes, no ouvir. E o ouvir é muito parte da nossa profissão, né? A gente trabalha para os outros, então a gente, isso talvez é uma coisa do curso, né? De ter mais, nas bancas, e essa experiência de TFG é muito interessante, porque talvez seja o único momento que o aluno se depara com essa possibilidade de poder ouvir, né, mais intensamente e depois trazer isso para o projeto. E você, assim, você mostra que você, né, se você consegue trazer, né, ouvir, a gente ouve, a gente tem que ouvir o tempo todo, né, a gente vai ouvir nosso cliente, a gente vai ouvir as pessoas para quem a gente está trabalhando, tal. Então acho que isso demonstra também um amadurecimento a mais aí no seu, né, no seu trabalho. A gente já sabia, né, você já entrou com técnica de desenho, de uma série de coisas, já trabalhava com isso, mas você, né, você sai daqui do curso certamente transformado para muito melhor. Eu acho isso muito legal, muito bacana, né? É mais difícil para quem já entra meio preparado do que para quem entra cru, por um lado, porque você, né, você tem que abrir mão de uma série de coisas que você já faz e tudo mais. Então, eu queria te parabenizar particularmente por isso. Fiquei muito feliz de ver o teu trabalho, como ele evoluiu, né? Só pontuar também o que tanto a Aline quanto a Raquel falaram, a questão da representação gráfica. Eu acho que tem várias questões que foram colocadas aqui na banca, que, né, como a gente acompanhou, eu acompanhei de perto, foi um dos poucos trabalhos que eu não orientei, mas que eu acompanhei em sala de aula, porque, né, você sempre estava lá para mostrar e tal. Então, eu sei que tem coisas aqui que foram até comentadas que estão lá no teu trabalho, mas que ficou prejudicado exatamente aquele master plan ali, realmente estava difícil de entender, né? Então, pensar isso, né? Pensar que essa fala também, né? Essa fala com desenho e tal, é muito importante. Mas é isso, eu acho que, né, acho que essa implantação ficou muito boa, né? A relação com o entorno, com o rio,
nos espaços todos ficaram muito, né, ficou tudo muito, muito bem resolvido. É claro que com seus pontos, que a Aline colocou muito bem aqui, a Raquel também. Eu só queria te parabenizar. Acho que você está fechando muito bem aí esse ciclo. Parabéns. Rodrigo, Obrigado, professor. quer falar alguma coisa? Eu quero dizer que o Ricardo é chato mesmo. Tô brincando aqui. Mas o que ele tem de chato, eu tenho de chato ao quadrado. Mas, né, eu tive uma leva de orientandos petropolitanos esse período, assim, muito, muito especial, muito boa. E o Ricardo é a prova, né, que a vida não é fácil, né? Principalmente quem tem várias responsabilidades, tem que saber a hora assim de pedir o chapéu e dizer vou voltar, mas vou voltar com força. E aí chegar com um trabalho de qualidade. Então tá aí o resultado, né? E eu posso dizer com convicção que o que falta de desenho aí para apresentar, né, tem muito menos a ver com a condição dele de elaborar e muito mais dessa decisão que ele tomou, que foi uma das conversas que a gente teve, né? Porque foi um embate entre eu e ele mesmo, né? A questão do como resolver ali, e foi quase uma questão geracional, mas não no sentido da idade, mas no sentido da mentalidade, né? Até muito pouco tempo atrás, a gente vinha de uma mentalidade muito rodoviarista, né? E para quem é já um profissional da área e convive com isso e trabalhou com isso, né? Amadurecer dentro de um curso de arquitetura, né? 2021 e pegar uma lei que foi feita ontem, né? 2012, Política Nacional de Mobilidade Urbana, é um processo, né? Então eu falo com muita satisfação a coragem, né, sobre a coragem que o Ricardo teve, né, e isso mostra, né, o quanto ele está preparado e o quanto aquela pessoa profissional que já trabalhava, ele sai daqui um profissional arquiteto, né, mais reflexivo, mais aberto e entendendo, né, que o arquiteto é quase um filósofo do espaço, né. Eu tenho um amigo filósofo que chama a gente de espaciólogo. Então, o Ricardo está nessa seara. Eu queria dar muitos parabéns para ele pelo que ele alcançou, pelo trabalho, pelo esforço também, né, por estar ali administrando bem os pratinhos. É o pratinho da faculdade, são os serviços, é a família, e ele está fazendo isso de uma maneira muito, muito bacana. Obrigado, Maravilha. professor. Vamos lá, então. Então, aguenta firme aí que a gente vai deliberar ali e já volta, tá? Ok. Parabéns, vovô! Parabéns, pai. Obrigado, meu filho. Obrigado, meu netinho. Parabéns, pai. Obrigado. Parabéns aí, Chapolil. Mas obrigado, meu filho. Valeu. Parabéns, pai. Chato, tu ser chato é uma verdade universal, né? Oi? Tu ser chato é uma verdade. Caraca, bunda mole com cara de fã. Ô, Isaac, não pode chegar aqui, não.
Voltamos. Estamos. Ricardo está aí? Opa, claro. Vou compartilhar aqui. Tá, beleza. Então, Ricardo, parabéns. Você está aprovado. Nota 9, um trabalho muito bom. Tá? Parabéns mesmo. É um orgulho aí ver que você, né, agora está prontinho. Tá? Parabéns. Tá, obrigado. Você Obrigado, quer falar professores. alguma coisa, Ricardo, rapidamente? Não, sim. Queria agradecer muito, porque realmente essa jornada ela não só me fez um profissional melhor, né, como me trazendo coisas que era impossível para mim, hoje eu vejo que é possível. A questão não só dessa questão do profissional, mas como pessoa também. Me sinto certamente uma pessoa melhor e, graças a Deus, foi um muro enorme que eu consegui atravessar, né? Realmente uma batalha muito extensa, mas eu agradeço muito vocês aí. Eu estava falando a questão do projeto, na verdade, eu sou só 20% de autoria, né? Porque a autoria é dividida entre nós todos. Aprendi muito, né, com vocês. Isso aí é algo que a gente não esquece, né? Realmente vou levar para sempre. E é isso aí, né? A emoção é grande. Parabéns. Tá, obrigado aí por tudo. Obrigado aí, professores. E que Deus nos proteja, né? Parabéns, Ricardo. Parabéns. Trabalho muito bacana. Já foi falado tudo isso antes, né? E nota muito merecida. Agora descanse. Você merece. Não, até que eu falei com meu filho aqui, eu vou morrer daqui a pouco e amanhã, depois das 9, eu ressuscito. Isso aí. Tá bom? Obrigado. Parabéns, Ricardo. Tudo de bom na sua caminhada professora. profissional. Cada vez mais. Muitas felicidades e prosperidade para você aí. Obrigado. Eu agradeço muito vocês. Valeu, muito Ricardo. Satisfação enorme aí de ver a sua conquista, cara. Agora vem os milhões. Então, se prepara. Milhos grandes. Só se for, né, Carlos Rodrigo? Mas que, na verdade, né, a gente planta, né, e agora, depois que se formado, a gente tem que saber colher, né? É hora de colher, mas também tem que saber colher, né? Que não é fácil, é outra tarefa, é outra missão, né? É isso. Agora você está em outro patamar, meu camarada. Você está em outro patamar, aproveite. Tá ótimo. Obrigado por tudo. Não, como eu ia falar, cara, nesse projeto, ele tem um pouquinho de cada professor. Na verdade, assim, é um pouquinho de cada um, não tem jeito. Ele tem muita coisa que eu aprendi. O infografo, da aula do Adriano, que era a questão do percentual, enfim, várias coisas, né? Então, ali tem um pouquinho de cada professor, não tem jeito. Acho que o resultado o produto do aluno não é nada mais do que o ensinamento de vocês, que a gente se representa, foi o que a gente aprendeu com vocês durante esses 5 anos. Né? No caso, foi 11 períodos, né? 5 anos e meio, entendeu? Que eu gostei tanto da faculdade que eu quis ficar mais 6 meses. Né? Mas tá ok, eu vou liberar vocês, que sabem que eu falo muito. Se deixar aqui, me der corda, eu vou embora. Só sai amanhã. Parabéns. Parabéns, família aí. Um abraço para todos. Vamos lá, vamos tocar aqui. Vou parar a gravação. Então, um abraço. Tchau. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau.